Começando mais um teste de consumo urbano aqui no canal, e o carro da vez é o novíssimo Volkswagen Intera High 2026. Eles cortaram o nome, né, mas é basicamente a versão Highline, ou seja, a mais completa. A gente vai percorrer um trecho 100% de cidade, como vocês já bem conhecem. O carro está abastecido com etanol, não tem modos de condução, depois eu explico melhor sobre isso, mas o start-stop vai ativado o tempo inteiro, a gente, lógico, dirigindo de forma tranquila. Hoje a gente não quer desempenho, e o ar-condicionado também vai sempre ligado. Esse carro ficou bem bonito, né? Já comenta o que vocês acham sobre esse design. Começando o nosso teste de consumo, o que eu vou fazer? Resetar o trip desde a partida e vou colocar aqui também no consumo instantâneo. O ar-condicionado já está ligado, estou ativando agora o sistema Start-Stop também, que é aquele que desliga o motor em paradas rápidas. Depois a gente vai falar melhor sobre isso. Esse carro não tem modos de condução. Você tem o S do câmbio, que é o modo Sport, mas muda só a relação de câmbio, de acelerador, não exatamente a mais parâmetros do carro, como direção e etc. Então, lógico que a gente está deixando o modo Sport desativado. Acho que seria legal, pelo menos nessa versão High, ter os modos de condução que a gente encontra no Nivus GTS, no T-Cross, no Taos e etc. Alguns outros carros que sim, são mais caros, obviamente, né? Vamos falar sobre conjunto mecânico, que eu sempre gosto de começar por esse ponto. Essa versão, aliás, quase todas do Tera, usa um motor 1.0 170 TSI. É aquele turbo flex de 3 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Ele rende para nós, assim como a gente já sabe de outros Volkswagen, 116 cavalos no etanol e 109 na gasolina. O torque com qualquer um deles é de 16,8 kgfm, mas tem diferença, tá? O pessoal acha que não muda nada, mas muda porque a rotação do motor com que esse torque é entregue é diferente. Eu vou colocar certinho na tela para vocês conferirem essa diferença. Não é absurda, mas ela existe. E junto aqui a gente tem o câmbio automático convencional de 6 marchas e a tração dianteira. Também a gente já conhece esse conjunto mecânico de outros carros. Exemplo, o Volkswagen Polo Highline, que a gente testou recentemente aqui no canal. Já o T-Cross, por exemplo, nas versões 1.0, ele tem o 200 TSI, que é um motor um pouco mais potente. São 128 cavalos e 20,4 kg de torque, assim como o Nivus. Agora, os mais baratos, algumas versões do Virtus, o Tera, o Polo, é sempre o 170 TSI, que é mais básico, claro, por ser menos potente. Você que está assistindo esse vídeo até aqui, faz o seguinte, já deixa seu like aqui embaixo, já hypa esse conteúdo, aproveita agora, vai, te dou um tempinho para você fazer isso. É só você arrastar os comentários ali pro lado, é de graça, meu pai sempre diz, de graça tem injeção na testa ou até ônibus errado, então não custa nada e você vai ajudar muito o nosso canal, o que é muito importante, né? Agora a gente tem que falar de peso, e eu não vou falar o meu para vocês não se assustarem, eu vou falar o do carro. Nessa versão High, que é a mais completa, são 1.169 kg. Só para um efeito bem rápido de comparação, o Polo Highline ele tem 1.154. Então ele é um pouquinho mais pesado, é um carro um pouquinho maior também, mas vocês podem ver que a diferença não é muito grande. E é importante a gente falar do peso, porque quanto mais pesado o carro for, quanto mais passageiros, mais carga você colocar dentro do carro, tudo isso vai aumentando o consumo, porque ele fica mais pesado, ele faz mais força para andar, né? Isso é normal. Vai você andar a pé ali carregando uns 5 sacos de arroz pra você ver. Você precisa fazer muito mais força, gastar muito mais energia para isso. Se for numa subida, então, minha Nossa Senhora, eu que não quero estar no seu lugar. E outro ponto muito importante é o preço, porque nenhum carro é barato no Brasil, todos são caríssimos, né? Até os usados agora, porque o 0 km aumentou tanto que os usados acabaram aumentando também para acompanhar essa demanda. Nessa versão High, que é a top de linha, é basicamente um Highline, tá? É que no Tera resolveram chamar só de High. Ela custa R$ 144.390. Mas este aqui que estamos testando é um pouco mais caro. E isso porque a gente tem opcionais. Juntando tudo, de 144 vai para quase 150 mil reais, 149 alguma coisa. É um preço elevado, não dá para negar, mas na avaliação a gente confere melhor se vale a pena ou não.
E esse barulho que vocês escutaram é do limpador traseiro. Todo Polo e Thera faz isso, pelo visto. Não sei porquê, isso há anos, tá? A Volkswagen pode dar uma olhada nessa questão. Ó, reparem no seguinte. Desligou o motor. Vocês viram? Em mais ou menos 4, 5 km por hora. O start-stop da Volkswagen, praticamente todos os carros que a gente já testou, eles fazem isso. Por um lado é bom, né? Você acaba ficando um pouco mais de tempo com o motor desligado, então economiza um pouco mais. Por outro lado, às vezes você quer fazer uma parada um pouco mais suave e não dá certo, porque o carro para enquanto ele ainda está andando, né? Ele desliga o motor enquanto está andando. E acontece às vezes de você ir freando para passar numa valeta mais para fundo, uma lombada, seja lá o que for. E acontece de você chegar nessa velocidade e ele desligar o motor. Aí se alivia um pouco mais o pé do freio, ele vai religar o motor. Então às vezes dá aquele, como se fosse um tranquinho, né? Não é muito suave. Eu prefiro que o start-stop desligue realmente quando parar o carro em 0 km por hora. Ou no máximo a 1 por hora, né? Não precisava 5. E tem outro detalhe, a gente percebeu isso lá no Polo e percebemos também aqui no caso do Thera. Quando você para e ele desliga o motor, uma pequena aliviada do freio, ele já liga o motor novamente. Parece que faz sentido, mas às vezes você quer descansar um pouquinho o pé e você só para de pisar tão forte assim. Você não deixa de pisar no freio, você não solta nem metade do pedal, nem nada disso. Mas um pouquinho que você pisa mais leve, ele já vai ligar o motor. Isso me incomoda um pouco. Eu vou aproveitar que eu tô parado em outro semáforo aqui. Cidade é isso, né? Não tem jeito, a gente para toda hora. Para falar para vocês de outra característica do start-stop, que é ele religar sozinho em relação ao carro da frente. Olha que interessante. Você pode gostar disso ou não, mas não dá para negar que é um sistema inteligente. Agora, por exemplo, ele já tá com o motor ligado, tá? Ele religou mais rápido porque a gente tá com o ar-condicionado ligado, enfim. É normal. Às vezes a tensão da bateria tá um pouco mais baixa e ele não fica também muito tempo desligado. Mas se ele tiver com o motor desligado e o carro da frente começar a andar, for para frente, ele pelo radar do ACC, que é o piloto automático adaptativo, ele vai entender isso e vai religar o seu motor por conta disso. Por um lado é bom, porque diminui o tempo de resposta, já que ele precisa de um tempinho para ligar o motor antes de sair. Quando ele liga antes, já cortou esse tempo, digamos assim. E também serve até para te alertar, para você perceber que o trânsito começou a andar novamente. Por outro lado, às vezes o carro da frente só vai um pouco mais para frente e aí o Thera vai ligar sozinho o motor, sendo que não precisava, porque você não vai se mexer. Então tudo tem seu lado positivo e negativo, e eu acho que essa opção poderia ser opcional. Você regular, por exemplo, na central multimídia. Seria bem melhor do que te obrigar a usar isso, você gostando ou não, né? Ah, eu vou falar. Vocês devem estar de saco cheio já de ouvir isso, mas eu tenho que falar. Mesmo falando, já aparece um monte de gente que não entende nada comentando besteira. Imagina se não falasse então, né? Tô falando da variação que a gente tem a cada teste. A gente não faz um percurso de 200, 500 milhões de quilômetros igual o pessoal quer que a gente faça, porque a variação seria muito grande a cada teste. A gente não poderia comparar muito bem os carros, não seria justo, porque às vezes a gente pega um acidente no lugar, pega um trânsito que a gente não esperava. Nesse nosso teste aqui, se a gente pegar muito trânsito, a gente refaz ele, a gente testa outro dia. E eu sempre deixo claro para vocês quando a gente pegou um pouco mais de trânsito ou um pouco menos. A gente sempre dirige de forma parecida, com o ar-condicionado ligado, o trajeto é o mesmo. Mas tem coisa que a gente não consegue controlar, a temperatura externa. Hoje tá chovendo, não é culpa minha, né? Atrapalha nossas gravações, inclusive. Eu preferia que não estivesse chovendo. Algum carro que às vezes para entrar numa garagem, numa rua, o pessoal que faz cagada, fecha a gente. Tudo isso então atrapalha e aí não tem o que fazer, vai influenciar no consumo de combustível. Mas seguindo esse padrãozinho, os testes ficam bastante próximos, beleza? Olha só onde estamos, já no finalzinho do nosso teste. O pessoal não sabe andar na calçada, né? Não é tão difícil assim, pessoal. Por quê, hein? Vamos só parar aí no nosso ponto de sempre pra gente conferir qual foi o resultado. Eu sempre mostro pra vocês eu parando aqui, pra vocês verem que eu paro realmente no mesmo trecho de sempre, né? No mesmo ponto, na verdade. Vamos parar aqui e atropelar um bichinho ali, tadinho. Esse carro não tem câmera 360, né? Então vamos parar aqui mesmo. Puxei o freio de mão, desliguei a motorização. Ele ia ligar de novo por causa do sistema start-stop, porque eu aliviei o pé do freio, né? Vamos lá ver qual foi então o resultado. Vamos lá, ligando o painel de 10,25 polegadas.
a gente vem aqui no desde a partida e percebemos que foram 9 km rodados. Na verdade, praticamente todo carro dá 10, 10,2, no máximo 10,3. Então, muito provavelmente, aqui foram 9,9. Acontece que esse painel não mostra os metros, é só quilômetros cheios. Aqui embaixo, daqui a pouco ele vai aparecer um trip separado que você reseta fora dos trips de consumo, tá? Aquele ali é só de distância. E aqui ele sim mostra os metros. E tem outra coisa, esse painel ele fica mudando o tempo e também a velocidade média. Ah lá, acabou de mudar o tempo inclusive. Mesmo com o motor desligado se a chave estiver ligada. Não faz sentido nenhum, mas esse painel faz isso. E por isso, quando a gente chegou, na verdade os números estavam um pouquinho diferentes. Foram 25 minutos de trajeto e 24 km por hora de velocidade média. É realmente o que a gente costuma fazer. E agora apareceu o trip que eu falei para vocês. Já o consumo, esse claro que não mudou porque o motor está desligado. 8,1 km por litro com etanol rodando na cidade e ar-condicionado ligado. O Inmetro fala pra gente que na cidade com etanol esse carro faz 8,6. Então a nossa média ficou consideravelmente abaixo. Antes de falar o que eu achei e comparar com outros carros, cito que você pode ver também os dados de consumo pela multimídia, né, assim como a autonomia. E ele tem, vou falar rapidamente, do Abasteça Consciente, que é aquele que te mostra o percentual de etanol no tanque. Ele não está falando que o tanque está cheio, e sim que do combustível que tem no tanque, 100% é etanol. E aqui você pode usar uma calculadora também para saber o que compensa mais. Então vou colocar meu perfil de uso, a gente coloca o preço que a gente paga na gasolina e também no etanol, e com base no consumo do carro homologado no Inmetro, tá? Ele não mede o consumo em tempo real, mas aí ele vai te dizer para você o que compensa mais utilizar em questão de preço e também de emissão de poluentes. Você tem até as conquistas que ele te mostra na última viagem ou a longo prazo, aqui por exemplo, desde 13 de maio de 2025. Desde essa data a gente já deixou de emitir 86,7 kg de CO2, isso por usar etanol, o que é equivalente a plantar 12,1 árvores. Se você abastecer o carro com gasolina somente e aparecer mais de 30% de etanol, tem alguma coisa errada com o posto. Até 30%, a gente pode ver isso até de relatos de alguns donos, que ele sempre vai mostrar porque existe 30% de etanol na gasolina, né? Agora sim eu falo para vocês a minha opinião sobre esses 8,1 km por litro no etanol. Não é um consumo horrível, mas eu sinceramente esperava mais. Isso porque o Polo, que a gente testou aqui bem recentemente inclusive, mesmo o conjunto mecânico, ele fez 9,3 km por litro. A única questão é que o Polo era linha 2025, esse aqui já é linha 2026, mas acredito que não tenha mudado nada de muito importante. E lógico, o Terra é um pouco mais pesado, mas eu achei que essa diferença de peso não seria muito visível aqui no consumo. E foi. Um Nivus GTS com motor 1.4 turbo, ele fez nesse mesmo trajeto também muito recentemente, 8,4 km por litro, um pouquinho a mais do que os 8,1 aqui do Terra. Por ser um motor 1.4, um carro ainda mais pesado e etc, uma boa diferença também. T-Cross Extreme 1.4 fez 8 por litro. Outro exemplo, o Nissan Kicks-Play Active Plus 1.6 aspirado CVT na linha 2025. Ele fez 7,2. Esse sim ficou consideravelmente abaixo. Então eu posso dizer que, pelo menos com base nos outros carros que a gente já testou por enquanto com etanol, né? A gente já testou muitos com gasolina, o consumo do Terra vai ser mediano. Poderia sim ser melhor. Ah, para, né? Não fala pra mim que você vai sair do vídeo sem deixar seu like, sem hypar o conteúdo. É de graça, ajuda a gente, vai, é rapidinho, vai lá. Eu espero, vai. Vai, dá tempo. Foi? Deixou o like? Arrastou os comentários pro lado? Achou a opção de hypar? Então beleza, agora eu posso finalizar o vídeo. Pessoal, comenta aqui embaixo então o que você achou dessa média de consumo do Terra, que eu vou ficar muito feliz em ter essa conversa com vocês. E é lógico, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.